O seu conforto te vicia e talvez seja por isso que você não consegue mudar. Hoje eu vou te mostrar 3 problemas que andam sendo despercebidos por você e que talvez sejam responsáveis por você não conseguir uma mudança. E foi justamente perceber isso que me fez sair do somente pensar para começar a agir. E também por estar lendo esse livro aqui. Então, se você não me conhece, eu sou a Primvi, seja muito bem-vindo. Eu já te convido para se inscrever e vou deixar os links importantes aqui embaixo. O grande motivo das pessoas fortes darem o seu melhor é porque elas sabem que não existirá alguém que vai fazer algo por elas. Então elas precisam dar o seu melhor. Elas são obrigadas a sair da zona de conforto, porque senão nada vai mudar. São essas mesmas pessoas que provavelmente nunca deram trabalho aos seus pais, que tiveram que olhar os seus irmãos e que tiveram que aprender a ser independentes desde muito cedo. E aonde eu quero chegar com isso? Talvez um dos motivos pelos quais você não consegue mudar é porque você teve uma vida confortável demais. Você sempre soube que se você não desse conta de algo, alguém viria te ajudar. Se você passasse por alguma dificuldade, algum problema, alguém estaria lá por você. E eu não quero que você me entenda mal no sentido de que o problema é a sua família. Não, eu quero mais falar sobre a zona de conforto e não a sua família em si, mas sim o fato de que você não precisou sair da sua zona de conforto. Em momento algum você precisou tentar se superar. Tentar superar uma fase ruim. E justamente lendo esse livro, na página 39, diz algo muito parecido com isso. Qual é a sua limitação? Com que tipo de problema você teve que lidar? Talvez seu fator limitante seja ter tido uma criação com tanto apoio e tanto conforto que nunca se esforça para superar os seus próprios limites. Então talvez esse seja um dos fatores. Você nunca precisou sair da sua zona de conforto, diferente de pessoas que cresceram com uma história parecida com a minha, onde sempre precisaram dar os seus pulos para conseguir as coisas. Essas pessoas precisaram se arriscar, porque sabiam que se não fizessem algo, nada iria mudar. E eu não citei essas duas histórias para falar que uma é melhor ou que outra é pior, e nem comparar as famílias, mas sim a zona de conforto. De um lado você tem pessoas que tiveram uma vida tão confortável que não precisaram conhecer o desconhecido, e do outro lado você tem pessoas que pela falta de apoio precisaram se arriscar. E é claro que essas pessoas também podem entrar em um outro tipo de zona de conforto, que é por elas já terem sofrido tanto, elas simplesmente aceitam essa vida e seguem vivendo algo que elas não gostam. Exemplo, vamos supor que você já sofreu muito na sua infância ou em algum período da sua vida e você simplesmente desiste, você simplesmente aceita a sua vida como é e não tenta mudar, só segue o rumo, simplesmente porque você acredita que você não é capaz de muito mais. E o que acontece nesses dois casos é que você simplesmente não consegue mudar, seja pelo conforto que você teve a vida inteira ou por não aguentar mais ter que ficar se arriscando. E o real ponto que eu quero chegar é que talvez isso seja algo que você não esteja percebendo. Eu só comecei a perceber isso por conta do livro que eu estou lendo, por ter ido morar sozinha e ter saído da minha cidade. Quando você sai de uma bolha onde você ficou por muito tempo, e nós sabemos que o nosso ambiente nos influencia, e você sai disso, depois de um tempo você olha para trás e você começa a ver a sua vida com outros olhos, com uma perspectiva diferente. E por isso que a sua ambiência tem o poder de fazer com que você saia ou não da sua zona de conforto e é responsável por você mudar ou não mudar a sua vida. Então, a partir disso, eu quero que você comece a pensar e refletir sobre a sua vida. Será que você não consegue mudar por conta que a sua vida teve muito conforto ou porque você simplesmente desistiu? Porque olha que louco, dependendo, você pode olhar para uma situação de diferentes formas. Vamos supor que você quer começar algum projeto de empreendedorismo. Só que por você ter uma vida tão confortável, não faz tanto sentido assim se você conseguir concretizar aquilo, começar a fazer grana, do que não conseguir porque você sabe que os seus pais vão te bancar a vida inteira, caso alguma coisa dê errado. Ou ao contrário, você nem começa porque sabe que não vai ter apoio de ninguém e que vai ser muito difícil e você não sente que é capaz. Então pense nisso e veja se não é um dos fatores que está te impedindo de uma mudança. O segundo ponto que eu acho que nós já ouvimos falar, mas por algum motivo a gente não leva isso tão a sério, é ouvir demais a opinião dos outros. E isso também se relaciona muito com a ambiência. As pessoas da sua casa ou as pessoas que você mais se relaciona têm um poder muito grande sobre você. E esses dias eu tava vendo um vídeo do Iman Gadzhi, eu não sei se você conhece, é uma pessoa que eu admiro muito, e um cara perguntou pra ele nesse vídeo qual é o melhor conselho que você já recebeu. E ele disse, nenhum.
Nesse momento eu levei um choque, eu fiquei pensando, por que nenhum? E eu não vou falar com todas as palavras como ele disse, porque faz um bom tempo que eu assisti isso, mas ele disse que todo conselho que outra pessoa te dá é baseado nas próprias vivências dessa pessoa. E isso faz muito sentido, porque veja, às vezes você quer muito alguma coisa e você já tem um plano, o plano A, você vai seguir aquilo, mas por algum motivo você vai e conta pra uma pessoa, e essa pessoa vai te falar que o melhor plano pra você seguir é o plano B. E depois você conta para outra pessoa, essa pessoa fala que é o plano D. E o que acontece é que você começa a ficar confuso. De repente, de toda aquela certeza que você tinha, já não vale mais de nada. Porque você ouviu tanta opinião das outras pessoas que agora parece que a sua já não faz tanto sentido. E no fim você sabe que cada opinião de cada pessoa é baseado na vivência dela. E quando você deixa de escutar a si mesmo e a colocar uma escolha de uma outra pessoa sobre a sua vida, é como que quem estivesse vivendo a sua vida de verdade é aquela pessoa e não você. Porque você resolveu aceitar a opinião dela. E eu não sei por que a gente tem esse costume de pedir conselhos para pessoas que a gente não quer ter, por exemplo, o mesmo estilo de vida ou os mesmos resultados. Eu sei que eu já falei isso em outros vídeos, mas as pessoas só estão onde estão. Você só está aonde você está por conta dos seus conhecimentos. Se você pede uma opinião para uma pessoa, mesmo que você não goste, da onde ela está, aquela pessoa vai te dar o conhecimento para você chegar onde ela está. Então por que nós fazemos isso? Então o melhor conselho é se escutar. O que você quer, aonde você quer chegar, o que você precisa fazer para chegar até lá. Mas eu acho sim muito válido você escutar pessoas que têm o resultado que você quer ter, porque é totalmente diferente. E eu falo isso justamente porque aconteceu comigo. E eu vou até contar para vocês e vai ajudar muito se você produz ou quer produzir conteúdo. É uma lição muito valiosa que eu aprendi nos últimos tempos. A minha rede principal é o YouTube e eu tenho muita dificuldade em postar vídeos no Instagram, nos Reels. Tanto é que não tem muito, eu vivo me perdendo porque eu ainda não achei algum formato que eu gostasse ali dentro. E eu me lembro que eu perguntei para uma pessoa que tipo de conteúdo que eu devo postar nos meus Reels. E essa pessoa disse que eu tinha que mostrar tudo, eu acordando, lavando meu rosto, fazendo skincare, lavando louça, mostrando minha mãe, meu pai, todo mundo. Só que olha que louco, eu não consegui me enxergar ali. E às vezes a gente perde a nossa autenticidade simplesmente por seguir conselhos de outras pessoas, porque talvez aquilo seria o que aquela pessoa faria, só que não sou eu. E o que aconteceu foi o seguinte, eu me senti perdida, justamente porque antes daquele conselho eu já sabia que o que eu gostava de assistir nos vídeos curtos eram frases, e eu ia produzir somente frases que eu gostasse. Mas depois daquele conselho parece que a minha opinião já não fazia tanto sentido, eu devia seguir aquilo já que muitas pessoas da internet fazem aquilo, e eu perderia totalmente a minha autenticidade. E é claro que algum dia eu posso fazer um vídeo desse, talvez eu mude de ideia, só que no momento simplesmente não faz sentido, sabe? E é isso, às vezes você deixa de ser quem você é, você perde a sua autenticidade, você perde alguma certeza que você tem por conta desses outros conselhos. E por último, não fazer as coisas por medo. Sabe quando você pensa em algo e você não começa por conta de um medo, aquela sensação ruim do que vai ou não acontecer? É bizarro, mas nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. E quando você junta isso, principalmente de ouvir a opinião de outras pessoas e tudo mais, aquilo fica murmurando na sua cabeça. E é algo que a gente não consegue controlar, a gente fica pensando, e se aquilo acontecer? E se isso der errado? E eu vou contar uma história que aconteceu recentemente. Eu sempre fui uma pessoa que não teve medo, por exemplo, de fazer coisas um pouco arriscadas. Eu sei que muita gente tem medo de andar de moto, medo de andar na pista, e eu nunca tive medo disso. Até quando eu vim morar nessa nova cidade. Justamente porque a maioria das pessoas que eu conheço aqui botam muito medo nisso, dizem que é perigoso e tudo mais. E de uma pessoa que nunca teve medo disso, eu comecei a ter medo num ponto onde eu parei de andar de moto. Até que um dia eu voltei pra minha cidade natal, fui conversar com as pessoas, e uma delas me disse, você só tem uma vida, você vai viver até quando com medo? E aquilo me marcou muito, porque às vezes isso acontece com a gente de uma forma totalmente inconsciente. E eu lembro que depois disso eu peguei e voltei a andar de moto. É claro que você precisa ter uma segurança e andar com muito cuidado, mas depois disso eu vi tantas paisagens que se eu deixasse que o medo tomasse conta de mim, eu nunca mais teria visto aquilo. Só que você não pode deixar que esses pensamentos dominem você, é a chave para você continuar se arriscando e mudar. Veja se não é esse medo de começar algo novo que tá te travando para você ter uma mudança na sua vida. E esses são os 3 fatores que talvez você não esteja conseguindo ver. Mas agora, o que fazer?
Aqui eu vou dar algumas soluções baseadas na minha experiência, no que eu fiz, porque eu passei por essas três. Na minha ambiência, eu cheguei a um ponto em que eu simplesmente comecei a aceitar a vida como ela era e não quis sair da minha zona de conforto. Só aceitei que eu tive uma vida muito triste, que eu não iria fazer mais nada para conseguir o melhor. Já ouvi tanto as pessoas que eu deixei de seguir algo que eu queria porque aquilo já não fazia tanto sentido, já que eu tinha ouvido a opinião de tantas pessoas. E também esse medo do que talvez acontecer. Eu acho que esse é o mais difícil porque é algo que acontece comigo várias vezes. Mas aqui vão as coisas que eu ando fazendo e que eu espero que te ajude. No primeiro caso, no caso da ambiência, se você teve uma história parecida com a minha ou não se sente mais motivado, a coisa que mais vem me ajudando é focar em mim, focar no meu interior, nas coisas que eu posso controlar, ou seja, na minha saúde, na minha disciplina, no meu autoconhecimento e no conhecimento geral. E principalmente comece a treinar a sua mente a ter uma mentalidade positiva de que você vai conseguir a vida que você tanto quer. Porque quando você junta a sua vontade de se desenvolver pessoalmente, juntamente com essa sede de querer vencer, de querer ter a melhor vida possível, você vai criando uma vida com propósito. E nós, como seres humanos, nós precisamos de propósito. Nós precisamos ter um porquê de acordar todas as manhãs. Eu te garanto que isso é 1000 vezes melhor do que você simplesmente aceitar o vitimismo. Já no segundo caso, se você cresceu com muito conforto, esse foi um conselho que eu dei para uma pessoa bem próxima a mim, é você criar algo que te tire dessa zona de conforto. Se você quer começar um projeto, o que você pode fazer para você sair da sua zona de conforto? Começar a assumir alguma conta, seja algum plano de assinatura ou alugar algo, alguma coisa que faça com que você seja o responsável por isso e somente você possa fazer. E é claro que você não precisa fazer o maior risco da sua vida e tudo mais, mas apenas coisas simples que façam com que você entenda que esse desconforto vai te ajudar a conhecer coisas novas. Sobre ouvir a opinião das pessoas, por mais óbvio que seja, primeiro, tome muito cuidado com quem você pede conselhos, tente priorizar conselhos daquelas pessoas que possuem o estilo de vida ou os resultados que você queira, ou se não, simplesmente pare de pedir e comece a seguir a sua jornada, comece a te escutar. E uma dica muito boa é, se você não tem essas pessoas para pedir conselhos, tem o YouTube. Você pode assistir canais de pessoas que conseguiram o resultado que você quer. E também os livros. Você pode conversar com pessoas muito inteligentes que estão nos livros. Você pode ter o conhecimento delas. E por último, esses pensamentos de medo do que talvez possa acontecer. E tem 3 coisas que eu faço que vem me ajudado bastante, que inclusive eu tirei do livro O Milagre da Manhã: visualização, afirmação e meditação. Você tem que entender que é normal você ter vários pensamentos, porque nós pensamos muito. E isso faz com que a gente acabe ficando mais estressado, mais ansioso. E eu tava assim um período da minha vida, e quando eu comecei a colocar afirmações, visualizações e meditação, tudo melhorou. Eu já fiz uma autocaverna e eu adquiri o hábito de meditar, e isso me ajudou bastante a manter a presença no agora, a me concentrar no que realmente importa. Isso vai te ajudar bastante a ter clareza mental, a discernir o que realmente está acontecendo do que não está acontecendo. Já a visualização é aquele sentimento onde você visualiza o que você quer que aconteça com um sentimento. Então, quando você se dominar por esse sentimento de medo, eu quero que você pegue e visualize aonde você quer chegar, mas com aquela sensação de que aquilo já está acontecendo. Isso me ajudou bastante a confiar no processo, a saber que esse sentimento ruim que você está sentindo agora é somente um sentimento, não é algo que aconteceu. E por último, o que mais me ajudou foi fazer afirmações, principalmente na parte da manhã. Eu lembro que quando eu comecei a prospectar clientes, eu não estava conseguindo, e eu comecei a fazer várias afirmações, e aquilo mudou meu dia. A cada mensagem que eu mandava com muito mais convicção, com uma energia muito boa. Tanto é que eu consegui meu primeiro cliente. Então faça essas coisas, porque isso vai te ajudar a ter uma confiança maior sobre si. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreva e até o próximo vídeo.